A paz do Senhor, família EVC, a paz do Senhor, queridos amigos e irmãos. Estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês uma porção da palavra que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que nos diz assim: Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Portanto, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje uma palavra que tem por título Aprender a estar contente em qualquer circunstância. Paulo, ele estava preso. Nesse contexto aqui, a sentença de morte pairava sobre a sua cabeça. E ele escrevendo aos Filipenses, você pode prestar atenção que é uma carta cheia de alegria. Ele está sempre convidando as pessoas, os irmãos, a alegrar no Senhor, a ter um coração contente, a ter um coração disposto. E nós ficamos perguntando como um homem que está numa circunstância como ele estava, consegue falar de alegria em meio às dificuldades, consegue falar de alegria em meio a uma difícil situação pairando aí à sua frente, que era uma sentença de morte. Nós sabemos que só aqueles que têm o fruto do Espírito, chamado alegria, consegue suportar dor, consegue suportar aflição, consegue suportar dificuldades e ter um coração grato, e ter um coração adorador. E às vezes você olha e fala, poxa vida, eu estou longe de chegar a ser como Paulo, porque eu não consigo me alegrar, eu não sei nem como me alegrar nas dificuldades, nos problemas. Será que isso realmente é possível? Mas nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui. É claro que nesse contexto, Paulo está agradecendo aos filipenses pela contribuição que eles enviaram para ele, não só uma vez, mas várias vezes eles tinham sido participantes nas suas dificuldades e tinha enviado donativos para Paulo. E Paulo então está aqui agradecendo. E quando ele está agradecendo e diz assim, olha, eu não digo isso por necessidade, eu não digo isso porque eu quero ou eu preciso de alguma coisa, porque eu já aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Eu estou agradecendo para que o fruto dos vossos donativos, do vosso trabalho, redunde para vocês em bênção, mas eu já aprendi a estar contente em qualquer circunstância. E eu quero pegar com vocês aqui esta parte, aprender a viver. Como eu disse, Paulo usava a dificuldade como uma forma de aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. Cada dificuldade que vinha, Paulo tirava uma lição para o seu crescimento. Se olharmos para a vida de Paulo, nós veremos que foi um dos apóstolos que mais sofreu, foi caluniado, foi preso, Paulo foi humilhado, Paulo passou por longas aflições. Tem listas de dificuldades que nós poderíamos enumerar aqui, que Paulo passou, mas Paulo tinha esse coração. Olha que coisa linda, eu sou um aluno na escola de Deus. Eu sou um aluno na escola de Deus. Cada vez que ele passava por um sofrimento, cada vez que ele passava por uma situação difícil, ele falava, opa, peraí, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus está querendo me dizer alguma coisa com isso. Deus está querendo me elevar a um nível maior com esta dificuldade ou com esse problema. Se nós formos ver em Romanos, no capítulo 5, falando sobre a justificação por meio da fé, ele diz que é motivo de nós nos gloriarmos na paz que nós temos em Deus. E desenvolvendo esse texto, ele diz assim, mas não somente nisto, né? Mas também nos gloriemos nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, que a perseverança é experiência, e a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É maravilhoso o discernimento de Paulo, é maravilhoso o entendimento que ele tem. Ele diz assim, olha, Deus não desperdiça nada, nem mesmo tribulação, nem mesmo dificuldades. Deus, ele não desperdiça nada, porque aquilo que nós pensamos, olha, vai nos derrotar, olha, vai nos humilhar, vai nos destruir. Paulo disse, não, isso vai te levar a um degrau acima. Você vai aprender, você vai crescer, você vai ter experiência com Deus. Então ele diz o seguinte, que quando vem a tribulação, essa tribulação é para nos ensinar a ter perseverança. E a perseverança, ela vai nos levar à experiência. E a experiência, ela vai nos levar à esperança. Aleluia! Porque a esperança vem com o conhecimento de quê, amados? Que nós não estamos só. A esperança, ela vem com o conhecimento de que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Olha aqui, nós começamos com tribulação e saímos com o coração cheio do amor ágape. Nós começamos com a tribulação, passamos pela perseverança, passamos pela experiência e começa a nascer em nós uma esperança, começa a nascer em nós uma certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então Paulo considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para quê? Uma excelente oportunidade para crescer, uma excelente oportunidade para aprender, uma excelente oportunidade de subir mais um degrau para estar na presença de Deus, sabe? Ele diz assim, eu aprendi. Paulo diz, eu estou na escola. Tudo que Deus fizer, tudo que vier para mim, quer ser coisa boa ou coisa ruim, eu vou tirar disto uma lição, porque eu tenho um professor excelente que está me provando para mim aprovar. Amém, queridos? Mas ele diz mais, eu aprendi a viver o quê? A viver contente. Por quê? Porque apesar do momento difícil, apesar de duras provas, nós temos um aprendizado. Ele diz que passava por esses momentos contentes, não murmurando, não amaldiçoando. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que vencem momentos difíceis. Tem muitas pessoas que chegam no final de uma luta, de uma batalha, tiram até algumas lições, mas essas pessoas chegam e elas chegam quando elas passam por isso, elas chegam ao final, elas chegam na maioria das vezes no final embrutecidos, elas chegam no final amargurados, elas chegam no final, muitas das vezes, sem nenhuma alegria de viver. Porque eu sofri muito, porque foi dura a prova, a minha cruz foi muito difícil, foi muito pesada. Mas Paulo está dizendo assim, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Ou seja, o que ele nos está dizendo aqui? Que ele não se abatia, sabe? Ele não se abatia, ele não se deixava vencer, mesmo diante da mais dura prova, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades, ele não se deixava abater. Sabe, ele enfrentava e ele perguntava assim, como o nome do Senhor pode ser glorificado nesta situação? Como o nome do Senhor pode ser glorificado nessa tribulação? Como o nome do Senhor pode ser glorificado nesta dificuldade? E ele diz assim, e eu vou fazer com que haja uma glorificação. Eu vou fazer com que haja uma lição, porque eu sei que Deus quer me ensinar. Então, você pode dizer, pastora, mas isso é muito difícil. Pastora, isto é muito, quase impossível para mim. Como é que eu vou passar por uma luta? Como é que eu vou passar por uma perda? Como é que eu vou passar por uma prova contente, sorrindo, me alegrando? Amados, o que eu quero dizer aqui é que nós vamos aprender com o próprio Paulo. Porque foi ele que disse, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. E ele nos mostra isso.
Paulo estava preso com Silas ali, ele estava preso em Éfeso, estava ali machucado, estava ali acorrentado, estava ali humilhado, foi colocado numa cela escura, fedorenta, acorrentado. Mas Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Eles estavam cantando louvores. Eles estavam glorificando a Deus. Note bem, é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Ele não estava celebrando a dor. Ele não estava sendo um masoquista, sabe? Ele não estava, olha, eu estou feliz porque eu estou sendo humilhado. Olha, eu estou cantando aqui porque esta situação é terrível demais e eu gosto de passar por coisas terríveis. Não, eles estavam cantando à meia-noite e eles estavam presos, mas eles sabiam o seguinte: Deus não está preso. Deus continua soberano, Deus continua absoluto, Deus continua senhor da situação, Deus continua sendo aquele que, independente da circunstância que eu estou passando, Ele merece ser louvado, Ele merece ser adorado. Porque muitas vezes nós cantamos quando estamos bem, quando estamos com a despensa cheia, quando estamos com saúde. Mas quando chega nos momentos difíceis, nós começamos a questionar, nós começamos a murmurar. Nós muitas vezes não aceitamos a prova e a tribulação pela qual nós estávamos passando, ou nós estamos passando. Mas Paulo e Silas, eles sabiam o seguinte, que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo digno de adoração. Deus continua sendo digno de louvor. Deus não é um camaleão que muda. Olha, a situação está difícil, Deus mudou. A situação está bem, Deus mudou. A Bíblia diz que Ele é o Senhor de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não muda. Então Paulo e Silas estavam ali feridos, Paulo e Silas estavam ali chorando, Paulo e Silas estavam ali sendo humilhados, né? Aliás, eles não estavam chorando, eles estavam ali cantando. Por que eles estavam cantando? Porque eles sabiam que eu estou preso, mas a palavra não está presa. Eu estou preso, mas o digno de louvor, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, não está preso. Sabe? Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Ele é tremendo, e o fato dele ser tremendo, e o fato dele ser poderoso, faz com que ele pode mudar essa circunstância. Então Paulo, ao invés de murmurar, blasfemar, ele resolveu louvar. E o resultado disto foi algo tremendo, o resultado disso foi algo glorioso. Deus enviou ali um terremoto que abalou aquela cela, livrou ele, não somente ele, mas todos aqueles que estavam encarcerados. Houve aí uma conversão do carcereiro e de toda a sua família. Olha o fruto, aleluia, de um coração adorador, de um coração que sabe que Deus está no controle. Consegue entender? Daquela prisão escura, fedorenta, daquela prisão que seria uma punição, Paulo tirou dali uma lição, que quando eu louvo, quando eu glorifico, quando eu exalto ao Senhor, numa situação difícil, Ele me responde, e Ele abençoa, e Ele muda a história. E é exatamente isso que Ele nos diz, e é exatamente isso que Ele nos convida a fazer. Sabe, queridos? É exatamente isso que Ele fala. Olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ainda, sabe, como um mensageiro de Satanás esbofeteando a sua cara. Ele mesmo nos conta isso, né? Ele orou ao Senhor 3 vezes para que Deus o livrasse daquele tormento, o livrasse daquela situação. E Deus disse para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. Eu sei até onde você pode aguentar. E Paulo fez o quê? Murmurou? Pôs Deus na parede? Falou em sair da igreja? Falou em entregar o cargo? Não, ele aprendeu que em tudo Deus tem um propósito, e assim ele aceita os planos de Deus. Nós podemos ver isso, e eu quero ler aqui com vocês em 2 Coríntios 12, de 8 a 10, ele diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim, que o afastasse de mim, no caso esse espinho na carne. Ele então me disse, o Senhor disse para ele: a minha graça
te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então agora diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque, olha só que coisa linda, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Olha que aluno tremendo, olha que aluno perspicaz, olha que aluno que foi capaz de entender o que o professor, mestre dos mestres, estava ensinando. Ele aprendeu que, olha, Paulo, só sou o apóstolo Paulo porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. E quando é que o poder de Deus se aperfeiçoa em mim? E quando é que eu sou capacitado? Quando é que isso acontece? Nos momentos difíceis, nos momentos que eu estou me sentindo frágil, nos momentos que eu estou me sentindo pequeno. Então vem o poder de Deus sobre a minha vida e me torna um gigante, capaz de suportar provações, capaz de suportar dificuldades, capaz de suportar ameaças de morte. Por quê? Porque quando eu penso que sou fraco, quando eu estou fraco, o poder de Deus me fortalece. E esse poder só vem mediante um coração humilde, um coração alegre. Sabe, Paulo, ele fazia o seguinte: vinha um problema e ele não fugia, vinha um problema e ele, aleluia, enfrentava, porque ele sabia que este problema, esta situação, esta circunstância só veio até a mim porque um Deus Todo-Poderoso permitiu. E se Deus Todo-Poderoso permitiu, é porque ele tem um propósito, é porque ele tem, aleluia, uma lição a me dar. É porque Ele quer que eu suba mais um nível. É porque Ele quer que eu me aproxime mais dEle. Então eu aprendi. Vocês conseguem entender, amados? Paulo diz que ele aprendeu. E ele diz assim: em todas as coisas eu estou o quê? Instruído. E como é que ele aprendeu? Para poder ele aprender. Quando você aprende alguma coisa, é porque você passou por aquela coisa. Quando você aprende uma lição, é porque você teve uma escola pela qual você foi ensinado. E aqui, a escola de Deus não é uma escola teórica. A escola de Deus é uma escola prática. Então, ele diz assim: olha, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou o quê? Instruído. Mais uma vez ele está dizendo ali, mais uma vez ele está usando uma linguagem de aluno. Eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, por que Paulo chega à conclusão de que ele pode todas as coisas naquele que fortalece? Porque ele diz: aprendi a estar contente em qualquer situação. Muitas vezes nós pegamos esse versículo aqui fora do contexto. Muitas das vezes nós pegamos esse versículo aqui, só essa parte assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a passar por todas as coisas e sair vitorioso. E qual foi todas as coisas? Tanto sei ser humilhado, como sei estar honrado. Ele teve o momento da humilhação, foi lá no pó. Ele teve o momento que ele foi honrado. Ele teve um momento que ele passou fome. Ele teve um momento que ele passou necessidade. Então, meus queridos, ele diz o seguinte: eu sei tanto ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Tanto da fartura quanto da fome. Assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o entendimento comum é o seguinte: eu tudo posso. É como se fosse aquele personagem daquele desenho: eu tenho a força. Como se isso viesse de si mesmo,
como se fosse assim, né? Viesse um raio, viesse ali um poder e te capacitasse. Ó, agora eu tudo posso porque eu tenho a força. Peraí, não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, eu aprendi, eu passei por circunstância que me levou lá no pó. Eu passei por circunstância que me deixou lá em cima. Eu passei por circunstância que quase me levou à morte. Eu passei por circunstância que não tinha o que comer. Porque o entendimento comum é o seguinte, eu posso ter carro, eu posso ter boa casa, eu posso ter um bom casamento, eu posso prosperar, eu posso conquistar tudo o que eu posso. Porque a Bíblia está escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu cheguei até aqui, eu cheguei nesta maturidade cristã e minha vida não foi só de flores. A minha vida não foi só de reconhecimento. Sabe, queridos, eu sei passar por todas as circunstâncias. Se você receber flor, amém. Mas se você receber também humilhação, amém. Na falta do elogio, na falta da fartura, na falta da saúde, você não pode fracassar, você não pode jogar a toalha. Por quê? Porque o nosso Deus está acima de qualquer circunstância. O nosso Deus está acima de qualquer situação. Ele está conosco em todos os momentos. Se você está sendo humilhado, Ele está com você. Se você está sendo exaltado, Ele está com você. Na fartura, Ele está com você. Na fome, Ele está com você. E Ele está fazendo com que todas estas coisas contribuem conjuntamente para o seu bem. Ele está fazendo com que todas essas situações, por mais que para nós seja difícil, sejam uma lição para nós sairmos dela mais fortes, mais fortalecidos, sabendo o Deus em que nós cremos. É por isso que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É porque nós podemos passar por todas as circunstâncias, tanto as boas como as ruins. Sabe, queridos, nós podemos tanto ter tristeza, como tanto ter alegria, tanto ter necessidade, como tanto ter escassez. Sabe por quê? Olha que coisa linda que eu quero passar para você. Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, não há nada que eu não possa passar, não há nada que eu não possa deixar de ter, né? Não há nada que eu não possa aguentar, vamos dizer assim, melhor dizendo. Por quê? Porque em todas e qualquer circunstância, Deus está comigo. Ele diz assim, eu posso todas as coisas, sabe por quê? Porque quando você passa fome, Ele é o seu Deus provedor. Porque quando você está doente, Ele é o Senhor que te sara. Porque quando você está com uma causa na justiça, ou quando você está sendo injustiçado, Ele é o Senhor, justiça nossa. Quando você está numa batalha, numa guerra, o mundo se levantando contra você, Ele é a sua bandeira, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra. Consegue entender, queridos? Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o grande eu sou. Então não tem nada, nenhuma circunstância que nós vamos passar que Ele já não venceu, que Ele não é soberano, que Ele não pode nos ajudar. Não existe nenhuma circunstância que nós podemos dizer, Senhor, e agora? O que o Senhor vai fazer? Onde está o plano B? Porque o plano A fracassou. Não existe isso, queridos. Deus é o Deus que está conosco em todos os momentos. É Deus que está conosco em todas as situações. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus onipotente. Nós temos um Deus onipresente. Nós temos um Deus que vem ao nosso encontro. Então, por isso que Paulo diz, olha, eu já estou instruído, eu aprendi o segredo para viver, sabe? Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância. Eu aprendi o segredo de contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e eu sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode sim passar por um momento difícil. Você pode sim, quem sabe numa circunstância da sua vida, acontecer algo que te leve à tribulação.
Você pode sim encontrar diante da sua caminhada cristã uma dificuldade, mas saiba que tudo isto vem para te fortalecer, para te treinar, para te preparar na escola de Deus. Como eu disse no início, Deus, Ele não desperdiça nada, nem mesmo situações difíceis, nem mesmo tribulação. Aquilo que para nós é derrota, para Deus é uma forma de nos levar além, de nos levar a crescer. Então, que nesse dia de hoje, você possa olhar dentro desse contexto e dizer como Paulo, olha, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas porque eu tenho um Deus que me fortalece. Se você está se sentindo fraco, o poder de Deus vai aperfeiçoar você nesta fraqueza. Se você, quem sabe, está com medo do amanhã, olhando para essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, olhando para essa situação de escassez, olhando para essa situação de dor, e você fala, onde está Deus? Será que a minha fé é real? Será que esse Deus que eu acredito é verdadeiro? Eu quero te dizer, a sua fé é real. O Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Ele está bem aí ao seu lado dizendo, olha, você está sendo treinado, você está sendo preparado e você vai ser aprovado, porque o que eu tenho para você é algo excelente, é algo que você não pode imaginar. Então, queridos, concluindo aqui neste momento, o próprio apóstolo Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada, ou melhor dizendo, não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como eu disse, nós estamos vivendo momentos únicos na história da humanidade, dias de dificuldade, dias de medo, dias de ansiedade. E a pergunta é, até que ponto eu vou conseguir vencer? Até que ponto eu vou aguentar? Até que ponto eu vou me manter firme? E às vezes as perguntas vêm, onde está Deus diante disto tudo? Será que Deus não está vendo? Eu quero te dizer que Deus está bem perto de você. Deus está bem do seu lado dizendo, não temas. Eu ainda tenho coisas gloriosas para te revelar. Não temas que mesmo esse sofrimento, você vai encontrar força, você vai encontrar poder, você vai encontrar graça sendo liberada para te capacitar a vencer. Tão somente creia, tão somente aprende com essa situação. Tira da fraqueza força, tira da necessidade provisão, tira da doença cura. E eu ainda te digo mais, e se acontecer de morrer, eu quero te dizer que a morte não é o fim, porque ela já foi vencida. A morte é o começo glorioso de uma vida plena e abundante ao lado de um Deus poderoso. Tragada foi a morte pela vitória, até a morte já morreu, então nada que acontecer conosco vai nos humilhar, vai nos derrotar, vai tirar de nós essa certeza que nós temos um Deus fiel. Mas o que eu quero te dizer é que você vai vencer, você vai sair dessa situação e você vai sair melhor do que você entrou, você vai sair mais forte do que quando você iniciou. Sabe por quê? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus te abençoe, um abraço bem forte e até a próxima.